Senhor, nós precisamos ouvir o Teu Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Seu Espírito Santo. Nós precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor. Nós precisamos, Deus, sentir a Tua presença. Nós precisamos do toque poderoso do Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Traga a revelação da Sua palavra. E toda tentativa do diabo de impedir que essa revelação chegue a nós seja cancelada em nome de Jesus. Vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Ó, deixa eu ver aqui. Olha só. Jesus, os sinais do fim. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 diz assim: saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha, que pedras, que edifício. Respondeu-lhe Jesus: vê esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentou-se ele no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverão quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra e senta estrategicamente de frente para o templo, no Monte das Oliveiras. Disse Jesus: cuidai para que ninguém vos engane. Veja bem, gente, preste bem atenção. Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é o quê? Cuidado para que ninguém vos engane. Tá? Cuidado para que ninguém vos engane. Olha só, a primeira advertência que o Senhor está falando. Cuidado para que ninguém vos engane. Disse-lhe Jesus: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirdes de guerra, rumores de guerras, não vos perturbeis, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, em diversos lugares, fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Deveis estar de sobreaviso. Espera um pouquinho, vamos lá. Lá em cima ele diz no versículo 5, cuidado para que ninguém vos engane. Certo? No versículo 9, deveis estar sobre aviso, ou seja, esteja atento. Serei entregues aos tribunais, serei açoitados nas sinagogas, serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas primeiro o evangelho deve ser pregado em todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, o que vos for dado naquela hora. Isso falei, o que for dado quer dizer, o que o Espírito Santo vai falar com eles, né? Então, isso eu falei, pois não sois vós que falais, mas o meu Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai o filho se levantará contra os pais e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Preste atenção, quem vai ser salvo é aquele que perseverar até o fim no meio de todas essas provações. Quando virdes a abominação na casa que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no telhado não desçam para a casa, nem entre para tirar coisa alguma da sua casa. Os que estiverem no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora, e nunca, jamais haverá, hein? E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém salvaria. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser: olhai aqui, está o Cristo, ou olhai ali, está Ele, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Está exposto, pois de sobreaviso. Eu vos disse de antemão, pela terceira vez, estejam atentos. Eu já estou dizendo para vocês de antemão, quer dizer, antes que tudo isso aconteça, eu já estou dizendo para vocês. Eu já estou dizendo de antemão para vocês. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bom, dando sequência, ele vai falar da parábola da figueira, que no versículo 28 de Marcos 13, ele vai falando assim: agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, saibai que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu, a terra, mas a minha palavra não passará. Mas a respeito daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais sobre aviso, pela quarta vez, vigiai, quinta vez, orai, não sabei quando será esse tempo. 5 vezes ele falou. E como um homem que partindo para longe deixasse a casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo? Digo a todos: vigiai. Pela 6ª vez ele fala isso. Eu estava lendo isso hoje e eu falei: Senhor, eu não entendo nada de escatologia, eu não entendo nada de tempos, eu não tenho conhecimento, e aqui o Senhor diz que a ninguém seria revelado o tempo, né? Então, o que eu vou falar desse texto? As pessoas podem estar esperando, bom, agora o pastor vai trazer o dia que Jesus vai voltar, que essas coisas vão acontecer, e isso vai trazer umas revelações muito legais para nós. Lamento, meu irmão, lamento, mas eu não sei. Mas então por que o senhor leu esse texto? Porque 6 vezes ele fala assim: estejam preparados. Eu estou avisando vocês, antes que tudo aconteça, estejam atentos. Orai, vigiai. Estejam atentos. Cuidado para que ninguém vos engane. Olha, vão dizer que sou eu. Não acredite. Vão dizer assim: ele está ali, ele está lá, ele está ali. Não dê ouvidos, não vá atrás disso. Acautelai-vos, tome cuidado. Olha, observe a figueira. Então, quando a gente vê, então ele já deu aqui um monte de sinais. Desses montes de sinais que o Senhor disse, cara, eu imagino essa cena, os discípulos passam próximo ao templo, né? Os discípulos passam próximo ao templo, e de repente falam: olha só, Jesus, que edificação, hein, cara? Se amarrou? O que você acha, Jesus? Jesus fala assim: cara, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra dessa edificação que não vai ser derrubada. Entendeu? Então, e aí o que acontece? Jesus vai para um ponto estratégico, gente. Olha só, eles falaram do templo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, de frente ao templo. Ele se posiciona de frente ao templo. Correto? Jesus se posiciona de frente ao templo. E aí ele chega e faz o seguinte: começa a falar com seus discípulos, né? Começa a falar com seus discípulos e vai contando
Os sinais dos tempos, porque os seus discípulos chegam para ele e perguntam: Senhor, como é que nós vamos saber, Senhor? Quando vai acontecer isso? E Jesus vai falando para eles: ó, vai ter guerra, vai ter... Guerras a gente já sabe, já tem há tanto tempo. Terremotos, não dá nem para contar, né? E pais entregando filhos. Gente, isso pode não acontecer para nós aqui, mas entenda uma coisa: isso foi falado para judeus, claro que vale para todo mundo, mas Jesus estava falando para eles ali. E isso acontece aonde hoje? Nos países do Oriente Médio. Quando um filho se converte, o pai dedura o filho às autoridades. Quando o marido se converte, a mulher é a que delata o marido e vice-versa. É pai entregando filho, filho entregando pai. Isso também já acontece, não é? Mas ele fala: olha, quando vocês verem a assolação num local que não deveria ter, eu imagino que provavelmente é no templo, é onde a palavra de Deus deve ser pregada e começar a ter essas coisas, não é? Então, quando começar a ver isso no lugar que não deve ter, e ele fala aqui, quem entenda, né? Aí nós temos que buscar discernimento do Senhor e buscar entendimento daquilo que ele fala, né? A volta de Cristo. Deixa eu ver aqui, ó. Quando ouvides de guerras e tal, sobrevirão, né? Ele fala aqui: quando conduzirem vós e tal, irmão, sereis odiados. Quando vides abominação, a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Está no versículo 14 de Marcos 13. Então, quando vides a abominação, quando você vê algo abominável, aquilo que Deus abomina, no lugar que não deve estar, entendeu? Ah, meu irmão, está chegando o tempo, né? Está chegando o tempo. Então ele deu todas as dicas. E hoje eu não vou dizer para vocês tempos, eu não tenho esse poder para dizer isso, não é verdade? Ninguém tem, mas os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Então o que nós temos que fazer? Aí qual foi a orientação do Senhor? Quando nós começamos... Cuidado, gente. Tome cuidado. Cuidado para não ser enganado. Certo? Cuidado para não ser enganado. Cuidado, tome muito cuidado. Não se deixe levar vão aparecer isso, vão aparecer aquilo, não se preocupe. Dizem que sou eu. Tem um aí um que diz que Jesus Cristo homem, já está se denominando o próprio Jesus e tal. Então já estão pregando coisas totalmente abomináveis hoje, né? Então, o que nós temos que fazer? Hein? Nós temos que tomar cuidado. Jesus, nesse capítulo, ele fala 6 vezes: acautelai-vos, cuidado, tome cuidado, acautelai-vos, não é? Abominar é o efeito de... A abominação é o efeito de abominar, mas é um sentimento misto de desprezo, ódio, horror, né? Então são coisas que despertam em Deus. Olha, quando você vê abominação, quando você vê coisas que despertam em Deus desprezo, ódio, horror, no lugar que não deveria estar, né? No lugar que não deveria estar. Repelir com a abominação, detestar, né? Então, quando você vê essas coisas no lugar que não deveria estar, está chegando a hora. E hoje nós temos acompanhado tantas coisas assim, não é, acontecendo, abominações dentro do lugar que não deveria estar. E o lugar que não deveria estar é o lugar, eu penso, dentro da igreja onde deveria estar sendo pregada a palavra de Deus. E por aí vai embora, terremotos, maremotos, tudo isso. Então, o que eu quero trazer para nós hoje? Nós não temos aqui, tá? Dia, hora, mês, ano, mas nós estamos olhando a figueira. Então eu estou vendo que a gente está vendo o seguinte, que
nós já estamos no finalmente dos tempos. Agora, significa que ao invés de ficar fazendo a matemática, pegar o calculador e fazer a matemática, vamos fazer outra coisa? Porque que ele não manda a gente calcular dias, ele aqui não manda nós fazermos cálculos nenhum. Ele fala o seguinte: cuidado, acautelai-vos. Então, ouvintes da Vivos, da Amazon, aí, das outras rádios que nos tocam, olha, preste bem atenção. Não se preocupe na conta. Se o Senhor Jesus volta em 2012, em 2015, em 2020, em 2100, 3000, não se preocupe com isso. Observando que muitos fatos que Jesus falou já aconteceram, acautelai-vos, tome cuidado para que ninguém vos engane. Tome cuidado, como é que está a sua vida na presença de Deus? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Como é que está a sua fé? O que vai definir tudo isso é, primeiro, você está em Deus? Você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e Salvador seu? Você vive, porque ele fala uma coisa aqui que eu faço questão de chamar a atenção, não estou é só para a gente ler, está aqui é porque a gente tem que ler, versículo 13: sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, você vai precisar perseverar até o fim. Então, como é que está a sua vida? Você tem perseverado? Ou você é aquele que desiste fácil? Como é que está a sua vida? É isso. Então, acautelai-vos, tome cuidado, olha, fique atento, para que ninguém te engane, para que quando você vê a desolação, coisas horríveis, abomináveis, estando no lugar que não deve estar. Aonde tem abominação? No coração do homem, está na igreja. Hoje nós estamos vendo abominação. Quer ver uma coisa abominável? Preste bem atenção no que eu vou te falar. A sodomia é abominável aos olhos de Deus. O homossexualismo é abominável aos olhos de Deus. Hoje temos em igrejas líderes, pastores homossexuais. Igreja só para lésbica, igreja só para homens, só para mulheres homossexuais. Entendeu? Igrejas sendo lideradas e no púlpito com homens também, para heterossexuais, também com problemas nessa área. Então a abominação está no altar já. A abominação já está no altar. Olha só. Quando virdes a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Claro que aqui ele pode também estar falando de uma nova, erguer novamente, como tem muitas pessoas falando, vai se erguer novamente o templo lá em Jerusalém, o anticristo vai sentar no templo e tal, e vai querer se proclamar Deus, tá? Mas hoje a abominação já está no templo, não no de Jerusalém, mas está no templo. Acautelai-vos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, irmãos, nesses últimos tempos, ontem, essa mensagem está sendo gravada aqui no dia 9 de maio de 2012. 9 de maio de 2012, eu não sei para onde vai parar isso pela internet, mas ontem, por exemplo, no dia 11 de maio de 2012, as pessoas viram uma notícia onde na China pegam fetos de clínicas de aborto, queimam e torram e colocam o pó em cápsulas, estão vendendo pó de carne de bebê abortado como sendo um remédio. Vou te falar de novo. Na China, no dia 11 de agosto de 2012, nós tivemos aqui a notícia, saiu na mídia, tá? E ela nessa notícia diz o seguinte, que eles estão pegando fetos de clínicas de aborto, crianças que são mortas, assassinadas, porque aborto é assassinato. Então, as crianças são mortas, eles pegam o corpinho dessa criança, queimam,
torram e fazem um pó de carne humana, colocam em cápsulas, igual comprimido, esses comprimidos de cápsula, e estão vendendo, contrabandeando para a Coreia e para outros países, dizendo que aquilo faz bem para a saúde. E as pessoas estão tomando aquilo. Olha só, aquelas pessoas que estão abortando, estão fazendo um pecado terrível. Os que estão torrando esses corpos de crianças e colocando em cápsula, estão fazendo um pecado horrível. Os que estão comprando isso, sabendo que estão comprando, estão praticando canibalismo. Pecado abominável a Deus. Você vê onde nós chegamos? Comer carne humana torrada em cápsula, de bebês que foram assassinados, que foram abortados. É aí que nós chegamos. Acautelai-vos, tome cuidado. Eu acho que o cálice do Senhor, sabe, de tanta iniquidade, tanta ódio, maldição que o homem tem feito sobre essa terra, acho que já está chegando ao topo para esburrar. Então, acautelai-vos, tome cuidado. Cuide da sua vida espiritual, meu irmão. Olhe sua vida de santidade, como você tem andado. O lugar para onde essas pessoas vão, que não estão em Cristo, vai ser um lugar de choro e ranger de dente. A Bíblia diz, as pessoas estão querendo saber como é que é uma revelação do inferno. fulano Jesus pegou fulano pelo braço, levou no inferno, levou no céu onde, meu irmão, a Bíblia já diz. É o lugar onde o fogo queima e o verme não morre e as pessoas não são consumidas. É lugar onde a pessoa quer morrer, mas não consegue morrer. É local de tormento eterno. É lugar lá fora de ranger de dente e choro. Meu irmão, se nós não tivermos com a nossa vida centrada em Cristo Jesus, é para lá que nós vamos. Acautelai-vos. Você vê Jesus falando para os seus discípulos há 2000 anos atrás: tome cuidado. Calma, não chegou, claro, naquela época não tinha acontecido tantos acontecimentos como ele predisse aqui. Calma, não é chegada a hora ainda não, mas vai acontecer isso, cuidado, vai acontecer isso, cuidado para que ninguém vos engane, vai acontecer isso, acautelai-vos, vai acontecer isso, não se deixe levar por pessoas, por líderes, por falsidade. Cuidado. A palavra que eu tenho para você é cuidado. Mas como eu vou tomar cuidado, pastor? Se está predito que vai acontecer, sim, mas o cuidado não é com a tua vida física agora, se alguém te matar porque você segue Jesus. Cuidado é em ter a tua vida espiritual firmada em Cristo. Você está entendendo? Tua vida tem que estar centrada em Cristo. Então eu não sei para quem eu estou falando agora. Eu não sei com quem eu estou falando agora. Eu estou dizendo para você, cuidado, está chegando a hora. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Como é que está a sua vida com Cristo? Você tem vivido uma vida de santidade, sim ou não? Hein? Você tem vivido uma vida de pecado? Você está afastado dos caminhos do Senhor? Sim ou não? Você um dia teve um relacionamento com o Senhor, mas o mundo te roubou. Você se deixou levar pelas coisas do mundo? Hein? Sim? É assim que você está? Se você está assim, deixou-se levar pelas coisas do mundo, afastou-se do Senhor, acautelai-vos, cuidado. Certo? Cuidado, para que ninguém te engane. Cuidado, para que ninguém te engane. Outra pergunta: você nunca tomou uma decisão, falou assim: não, Senhor, eu quero te servir. Eu estou vendo que o mundo caminha para esse fim, eu quero te servir. Você está afim de servir ao Senhor? Você está afim de dizer assim: Senhor, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero ter uma vida de intimidade com o Senhor, eu não quero ter religião, eu não quero ser religioso, eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero viver uma vida na sua presença. Talvez você está me ouvindo e já teve esse convite várias vezes, mas nunca tomou essa decisão. É agora. Está afim? Está afim? É agora. Então, se você está me ouvindo, está fora da presença de Deus, viveu uma vida dentro da igreja, na presença do Senhor, se afastou,
Quer orar? Vamos orar. Se você nunca tomou uma decisão por Cristo, nunca falou assim, eu quero ter um relacionamento com Jesus, agora é a hora, vamos orar também. Certo? Se você está vivendo em pecado, está na igreja, mas você está vivendo em pecado, é hora de se arrepender e orar, é agora. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem gravada em algum lugar pela internet, ou um CD, ou sei lá, um pendrive. Senhor, as pessoas que no seu coração estão sentindo agora que precisam se arrepender, que elas possam estar orando, se arrependendo e confessando os seus pecados, meu Deus. Ó Deus, toca no coração daqueles que precisam de arrependimento, confessar os seus pecados e se voltar para o Senhor. Se você está aí, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fala assim, Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu declaro que eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Pequei contra o Senhor durante toda a minha vida, Pai. Até agora eu tenho pecado contra o Senhor, vivido afastado do Senhor. Mas a partir de hoje eu me arrependo desses pecados, Senhor. E quero agora quebrar todo o laço que eu tenho com esse mundo tenebroso, com o inferno, com Satanás, com os seus servos. Eu quero quebrar agora todos os laços e entregar meu coração totalmente a Jesus. Jesus, vem morar no meu coração. Eu entrego meu coração, Senhor. A minha vida eu entrego em Tuas mãos. Venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro em nome de Jesus. Me recebe como filho. Amém. E você que precisa se reconciliar, fale assim, Deus, eu me arrependo de ter me afastado dos seus caminhos. Eu me arrependo de ter me afastado dos seus caminhos. Eu te peço perdão, porque criei laços de alma, pactos com esse mundo tenebroso enquanto estive longe do Senhor. Pois eu quero quebrar esses laços, esses pactos, Pai, rejeitar tudo isso agora em nome de Jesus e voltar para Ti arrependido dos meus pecados e dizendo, Deus, me recebe de volta como filho. Eu me arrependo dos meus pecados. Me recebe de volta como filho em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está na igreja e precisa se arrepender dos seus pecados, faça isso. Você sabe fazer isso. Se arrependa dos seus pecados. Ok? Que Deus abençoe vocês. Essa mensagem vai estar no nosso site, no www.amazongospel.com.